Muito trágico o sequestro do pesquisador russo que trabalha no Brasil, né, no INPA. Né? O INPA é o Instituto de Matemática Aplicada, é ali no Rio de Janeiro, é uma escola muito bacana, um lugar muito legal. E o Mikhail Verbitsky, ou Misha Verbitsky, como ele é conhecido na política, ele é um forte opositor do Putin, mas ele é um opositor por outro lado, tá? Ele é comunista, ele quer restaurar o comunismo na Rússia e coisa e tal, e, enfim. De qualquer forma, ele criticou muito o Putin pela invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, né? E daí ele foi colocado numa lista terrorista internacional. E infelizmente ele foi viajar para a Armênia. A Armênia é um país que tem ali próximo da Rússia, com quem a Rússia tinha um bom relacionamento até bem recentemente. Ultimamente, a Armênia tem se afastado da Rússia, mas aparentemente eles ainda prenderam ele a pedido da Rússia, né? Uma questão muito triste, realmente. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e eu tô gravando essa notícia no dia 14 de junho de 2026, são 5 horas da tarde, e essa notícia foi sugerida por Cowboy de Vitrine, Lúcia Nogueira e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu acompanho a guerra da Rússia com a Ucrânia todos os dias, tem vídeos diários sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia lá no meu outro canal, no canal Mundo e Revolução. Então, se você quiser saber mais novidades sobre o que está acontecendo nesse grande evento geopolítico, eu recomendo esse meu outro canal. O link eu vou deixar na descrição aqui, mas é fácil de achar. Esse aqui é o canal Mundo e Revolução, esse aqui é o último vídeo que tem do dia de hoje, 14 de junho. E diariamente tem vídeos sobre a situação lá na Ucrânia, né? E esse assunto não deixa de ter alguma ligação, tá? Então aqui é a nota do próprio INPA, tá? O INPA é o Instituto de Matemática Aplicada, fica ali na zona sul do Rio de Janeiro, é um instituto com muita bagagem, um pessoal muito competente, muitos professores. O Mikhail Verbitsky, ele é russo de nascimento, ele é um matemático conhecido, tá? Tem várias teses aí, várias demonstrações, estudou em Harvard durante muito tempo. Depois de Harvard, ele voltou para a Rússia e entrou na política russa, né, nos anos 90, anos 2000 e coisa e tal. Como era de se imaginar, ele brigou com Putin, né? Mas veja, ele é comunista, tá? Ele queria retornar a Rússia para o comunismo e coisa e tal. Arrumou confusão, acabou tendo que fugir de lá, fugiu para a Bélgica e depois da Bélgica veio para o Brasil, né? E aí agora ele foi visitar a Armênia e infelizmente parece que foi preso lá na Armênia, tá? O Instituto Matemática Pura e Aplicada, daí o INPA, tá? O nome completo INPA. Vem a público expressar sua profunda preocupação e consternação com a detenção do pesquisador do Instituto, o Mikhail Verbitsky, né? O apelido dele na área política é Misha Verbitsky. Acontecido na última quinta-feira, dia 11, no aeroporto de Yerevan, na Armênia. Misha Verbitsky, pesquisador de renome internacional, com contribuições fundamentais para geometria complexa e variantes de Hiperkähler, faz parte do corpo docente do INPA desde 2017. O professor desempenha no Brasil papel vital na formação de novos cientistas. Segundo informações obtidas até o momento, a detenção de Verbitsky é baseada em uma lista de procurados da Rússia de alegações políticas. Aí, tá vendo? É por isso que, por exemplo, a França, a Espanha, a Itália, a Polônia, os Estados Unidos não extraditam o pessoal que foi preso por questões políticas do Alexandre de Moraes. Da mesma forma, o Misha Verbitsky, ele é perseguido politicamente. Ah, mas tem acusação de terrorismo, acusação contra ele é terrorismo, tá? Igual a acusação contra algumas pessoas aí é ataque à democracia, golpe de Estado e não sei o que lá. Esses ditadores socialistas, todos eles usam as mesmas desculpas para mandar prender os outros, golpe, não sei o que lá, terrorismo, não sei o que, né? A acusação contra ele é de terrorismo. O que ele fez? Porra nenhuma, criticou o Putin. Criticar o Putin não é terrorismo, mas se você trocar Putin por Alexandre de Moraes e vira terrorismo aqui no Brasil também, você criticar o Alexandre de Moraes é terrorismo, né? O INPA solicita formalmente às autoridades armênias que procedam com sua liberação imediata, permitindo seu retorno seguro ao Brasil para a continuidade de suas atividades acadêmicas. Existe um lado positivo nessa história. Como eu disse para vocês, até bem pouco tempo atrás, a Armênia era um aliado muito forte da Rússia, era um aliado ali de primeira hora do Putin até, eu diria, 2023, 2024. Em 2024,
houve o colapso da região de Nagorno-Karabakh. Os russos ajudaram a Armênia a invadir uma parte do Azerbaijão, só que a Rússia não consegue mais segurar ninguém, né? A Rússia não tem mais força militar para fazer nada, está se destruindo completamente lá na Ucrânia, e daí o Azerbaijão retomou essa região de Nagorno-Karabakh, e com isso o pessoal da Armênia ficou chateado com o Putin e rompeu ligações com a Rússia. Então, talvez essa lista e essa prisão dele ainda seja uma coisa meio resquício da época em que a Armênia ainda era amiga da Rússia e, portanto, existe uma chance da Armênia agora se posicionar de forma diferente, não extraditar ele para a Rússia e, ao contrário, liberar ele aqui para o Brasil. Vamos torcer por isso, né? O cara é comunista, mas é comunista quietinho, não é problema não, tá? Aqui, ó, quem é o professor do INPA preso a pedido da Rússia na Armênia, né? O Mikhail Verbitsky foi detido no aeroporto internacional, fala aqui que o cara é pesquisador de renome internacional e não sei o que lá. Em declaração separada, a Sociedade Brasileira de Matemática também demonstrou profunda preocupação e não sei o que lá. O russo tem doutorado em matemática por Harvard, com uma tese não sei o que, e chegou no Brasil em 2011, quando passou para o programa de bolsas da FAPESP, e em 2017 foi aprovado para integrar o corpo docente do INPA. Eu acho curioso que as revistas brasileiras aqui, o pessoal no Brasil fala apenas sobre o aspecto da matemática, o que é importante, não estou dizendo que não seja importante, ele realmente é um matemático brilhante, é uma pessoa, né, de renome na área, né? Mas é lógico que não foi por isso que ele foi preso, né? Se você for aqui na Wikipédia dele, está aqui o Misha Verbitsky, Mikhail Misha Verbitsky é um matemático russo, ele é principalmente conhecido pelo público geral como um crítico controverso, um ativista político e um publicador de música independente da Rússia. Então ele também é músico, tá? Também não foi por isso que ele foi preso, tá? Não conheço a música dele, mas certamente não foi por isso que ele foi preso. Aqui explica que ele graduou em matemática na Universidade Estatal de Moscou, em 86, e tem sido um matemático ativo desde então, e estudou em Harvard, como o pessoal explicou lá, concluiu a graduação dele em Harvard em 95, e não sei o que lá, e estudou, foi professor na Universidade de Tóquio, enfim, ele teve um monte de coisa, né? E desde 2017 ele trabalha no INPA, né? No Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro, né? Só que, é lógico, o motivo pelo qual ele está preso são as atividades políticas dele, né? Depois de se graduar em Harvard com PhD, Verbitsky voltou para a Rússia e se tornou um associado próximo ao Eduard Limonov, que é o Partido Bolchevique Nacional, um partido comunista na Rússia. Sim, tem gente na Rússia que prega o retorno para o comunismo. Tem na Ucrânia também, mas são grupos muito pequenos, tá, gente? Não tem um grande clamor pela volta do comunismo, não. Tipicamente, a maior parte dos países ali do leste europeu que experimentou o comunismo em primeira mão, eles não querem a volta do comunismo, não, né? Os artigos foram publicados em várias revistas e coisa e tal. Ele se define como um comunista, um anarquista, o que é um contrassenso. Se você é comunista, você não é anarquista. E um satanista também, olha que coisa legal. E aí, ó, quando o Partido Nacional Bolchevique se separou, ele ficou do lado do Alexander Dugin, olha só, ficou do lado do Partido Eurasiano, né? O que eu falo para vocês, esse pessoal que gosta do Dugin é tudo comunista, cara, é tudo ligado ao comunismo. Pô. Ele é a favor do imperialismo russo, do bolchevismo nacional, ou seja, cara, a impressão que eu tenho desse tipo de gente é o seguinte, a matemática do cara ocupou tanto do cérebro dele, que aí o resto que fica pensando em política despirocou completamente, porque só tem ideia idiota, né? Mas faz parte. Ele também é um proeminente apoiador do movimento anti-copyright e também fez outras coisas referentes bom, propriedade intelectual também sou contra, tá? Propriedade intelectual também acho que é uma besteira isso daí. Mas enfim, ele fala aqui sobre o movimento open source, copyleft, não sei o que. O fato ele estava na Rússia criticando o Putin já em 2015, quando teve a prisão do Boris Stomakin. O Boris Stomakin é um outro ativista político lá na Rússia, e daí o Misha Verbitsky percebeu que a batata dele estava assando, daí ele saiu, fugiu primeiro para a Bélgica, depois para o Brasil, e em novembro de 2024 foi aberto um caso criminal contra ele por terrorismo. Ou seja, ele foi acusado de terrorismo. O Alexandre de Moraes, lá da Rússia, fez aqueles processos maneiro que não tem direito de defesa, não tem devido processo legal, não tem porra nenhuma, acusa a pessoa de golpe, de terrorismo, de não sei o quê.
E daí porque ele, aqui ó, porque ele abertamente, publicamente condenou a invasão russa da Ucrânia e pediu por ataques no território russo. Então isso tornou ele um terrorista, segundo o Putin, né? O Alexandre de Moraes concordaria, né? E, enfim, ele já estava no Brasil na época, né? E daí, um negócio importante, tá? Muita gente confunde as duas coisas, mas em 2015 já houve a invasão russa da Crimeia, tá? A invasão russa da Ucrânia começou em 2014, na verdade, tá? Então ele saiu de lá e coisa e tal, e agora em 2024 ele foi aberto o processo contra ele, e daí aí tá colocando aqui que ele teria sido preso em Yerevan, na Armênia, e essa é a situação. Ele continua ativo na internet no tema político sobre comunismo e não sei o quê, e o cara também é pancado do tipo telema, né? Aquele negócio de satanismo e coisa e tal, pornografia, extremismo de extrema direita e coisa e tal, né? Extremismo de extrema direita, extremismo de direita. Depois ele brigou com o Dugin, tá? Criticou o Dugin, parou de falar com o Dugin, mas é a mesma turma de maluco esse troço todo, né? Enfim, então é lógico, é por isso que ele foi preso. É o mesmo motivo que o Alexandre de Moraes dá para a perseguição da Carla Zambelli, dessa galera toda, é o motivo pelo qual ele foi capturado por lá, né? Eu espero que ele seja liberado, é um absurdo essa prisão, evidentemente. Ele, por mais que seja meio pancado da cabeça, ele está do lado certo das coisas, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.